Senhores deputados, muito bom dia a todos, mais uma vez. Vamos iniciar os nossos trabalhos da manhã de hoje. Temos uma agenda com muitos pontos marcados para a ordem do dia, começando por duas audições. Esta será a primeira. A audição do Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação, SETAMA, e connosco está o Presidente Executivo, Fernando Manuel Martins Simões, e o Vogal da Direção, Sérgio Alexandre Ribeiro de Matos. É assim, não é? Sejam bem-vindos à Comissão. O que nos traz aqui é um requerimento que foi aprovado sobre o funcionamento e segurança nos aeroportos, com foco nas entradas e saídas do país por meio aéreo. Um tema que permite falar de muitos subtemas, com certeza. E quem vai iniciar estes trabalhos é o Grupo Parlamentar do Chega. Nós temos, cada grupo parlamentar que intervém, coloca questões um a um, e os senhores respondem um a um, ou fazem as considerações que entenderem, e depois haverá uma segunda ronda, normalmente para servir às perguntas que não foram respondidas, ou às questões que ainda têm que ser colocadas, e aí é uma resposta em conjunto. Portanto, vamos acompanhando os trabalhos, não há dificuldade nenhuma. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai intervir o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Sr. Deputado, faz favor. São 6 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar também o Sr. Fernando Simões e o Sr. Sérgio Matos do SETAMA. Muito obrigado por estarem nesta audição e para nos virem ajudar a esclarecer aqui alguns pontos que realmente são de interesse de todos, que se reporta às condições de segurança que nós temos nos nossos aeroportos e as próprias condições dos trabalhadores que estão associados aos aeroportos, que pode ou não interferir nestes contextos de segurança que nos apraz, de certa forma, ver a capacidade dos trabalhadores de tentar fazer o seu melhor trabalho, mas muitas vezes não temos, ou pelo menos do feedback que nos está a chegar, existe aqui algumas lacunas que podem ser impactantes nos nossos contextos de segurança. Já nas anteriores audições que tivemos durante o dia de ontem, o CEO da TAP demonstra conhecimento de algumas situações que nós questionamos, sobre os contextos da própria segurança, quer no âmbito das portas Schengen e não Schengen, que está a ser feito por muitas vezes pelos próprios motoristas dos autocarros, e que eles próprios muitas vezes por alguma dificuldade não sabem se aqueles passageiros são ou não de âmbito Schengen, e estamos sujeitos a ter aqui entrada de pessoas que não têm direito a entrar no âmbito Schengen, mesmo nas outras questões que estão associadas aos âmbitos dos trabalhadores, principalmente trabalhadores de outras nacionalidades que estão a ser contratados, que nem uma palavra de português sabem falar, e certamente também não existe a necessidade deles se esforçarem para esse facto, e depois as próprias condições laborais, a salubridade que está associada também ao ato do próprio trabalho, à própria permanência, em que temos conhecimento que essas pessoas dormem no próprio aeroporto, não têm condições nem financeiras e devido também às questões conjunturais para ter uma habitação, acabam por ter a sua vida 24 horas no próprio aeroporto. Isto já nos faz lembrar o outro filme que havia aí de um ator muito conhecido, em que teve variedíssimos anos presos no aeroporto e fez lá a sua vida durante vários anos, até tem lá uma estátua nesse aeroporto, porque realmente aqui o que acontece é isto, e nós estamos em pleno século XXI, e é lamentável que isto aconteça, e as próprias condições de segurança que estão aqui impostas, mesmo eles comerem no próprio local de trabalho, não estamos a falar nas salas de descanso, porque eles muitas vezes também, para conseguir ter um ordenado justo, também têm que fazer isso, quer dizer, não podem parar de trabalhar, têm que fazer horário contínuo, e então temos aqui as circunstâncias das pessoas terem que fazer a sua alimentação, fazendo o seu trabalho.
Neste âmbito, eu gostaria tenho aqui variedíssimas questões, não vou conseguir fazê-las todas, mas gostaria que me ajudassem a perceber aqui alguns pontos, para que fosse mais esclarecedor, tanto para nós, Partido Chega, como também para os outros partidos que estão aqui presentes nesta audição, e também para que lá fora também saibam aquilo que está a ser feito na nossa porta, na nossa casa, porque é problemático, nós só deixamos entrar na nossa casa quem nós queremos, e porque é que nós, no nosso aeroporto, estamos a ter este tipo de condições que não nos são nada favoráveis. Dentro das perguntas que gostaria de fazer, visto que ontem o CEO da ANA deu-nos aqui algumas respostas que não foram muito concretas, fugindo muitas vezes à razão e ao ponto do assunto, que responsabilidades tem a Vinci em garantir as condições de trabalho dos operadores de handling que sejam dignas e seguras? Que medidas de segurança existem atualmente nos aeroportos para prevenir o acesso não autorizado à placa dos vários aeroportos que nós temos em Portugal? Certamente vocês têm conhecimento disso. Existem rondas de segurança regulares na placa? Qual a frequência, o tipo de verificação que é realizada? Se têm conhecimento disto? Há registro de incidentes de segurança relacionadas com a entrada de pessoas ou veículos não autorizados na placa? Em caso de uma violação de segurança na placa, qual o procedimento e resposta imediata que deve ser feita? Se se tem conhecimento de alguma circunstância, se este tipo de matérias estão a ser tidas em contas por parte da própria ANA? No âmbito dos setores de passageiros, qual a capacidade de resposta dos controlos de segurança nos horários de pico nos aeroportos de Lisboa e Porto? E sabemos que muitas vezes existe aqui, eu próprio já passei por situações pouco agradáveis no aeroporto do Porto, e que é de lamentar, estamos num país de primeiro mundo e termos as circunstâncias que muitas vezes temos no nosso aeroporto. Existe políticas de segurança para lidar com comportamentos suspeitos na zona de passageiros? Se vocês têm conhecimento deste tipo de circunstâncias e que nos possam dar conhecimento disso. E por último, gostaria de fazer mais 3 perguntas. De que forma os baixos salários, porque sabemos que existem baixos salários e que muitos deles não estão no cumprimento devido da lei, de que forma os baixos salários no início das carreiras do setor de handling podem impactar na segurança aeroportuária? E depois, por outro lado, para terminar, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, como é que a alta rotatividade no setor do handling afeta a consistência e eficácia das práticas de segurança? E no âmbito da concessão, de que forma a concessão da ANA Aeroportos à Vinci afetou a política de contratação e condições de trabalho nas empresas de handling? Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, estão colocadas as questões. Se fizer o favor, então, de responder ou comentar as questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, naquilo que remete para a parte da segurança, existem planos, neste caso até o próprio PENSAC, o Plano Estratégico de Segurança da Aviação Civil, mas isso acaba por ser uma competência das próprias autoridades. Naquilo que concerne a atos de interferência ilícita, eu pessoalmente presenciei 2, que foram até muito publicitados, que foram até aquele caso dos 5 argelinos que entraram pela placa. Isso foi imediatamente comunicado às autoridades e a ação foi célere e eles em poucos minutos foram aprisionados. Portanto, nesse sentido, da experiência que tenho e do conhecimento que tenho, há esses planos de segurança e eles funcionam. Naquilo que é mais o nosso dia-a-dia, por assim dizer, que tem a ver aqui com as políticas de baixos salários. Eu ia exatamente por algumas afirmações feitas ontem pelo engenheiro Thierry Legonier e que nos chocaram e que demonstram um bocadinho como é que está o setor. Chocou-nos a nós e chocou muito os trabalhadores. Porque quando se diz que há salários baixos, porque é um setor muito competitivo, até aí eu consigo entender. Quando se diz que os trabalhadores aeroportuários são pouco qualificados, para mim e para o SETAMA é um ataque a todos os trabalhadores dos aeroportos nacionais.
porque todos nós temos que fazer formações, e são muitas, e além dos refresh, são muitas formações com desde carga perigosa, manuseamento de carga, balanceamento de aeronaves, e que cumprem os mais estritos requisitos dos órgãos internacionais, como a IATA e a ICAO, e em que, para o Sr. Deputado ter uma noção, quando fazemos um teste, o mínimo exigido por lei são 80% para poder passar. Portanto, quando se diz que são todos trabalhadores pouco qualificados, demonstra as filosofias onde é que nos trouxeram ao estado em que estamos hoje em dia. A alta rotatividade, pois é um problema. Sempre que há picos de alta rotatividade, ou que há questões com acertos salariais nas empresas, estamos a colocar pessoas que muitas vezes, e o termo é mesmo este, eu vim cá fazer umas horas para comprar um iPhone, e depois temos essas pessoas a entrar e a sair dos aeroportos constantemente, a conhecer as vulnerabilidades, a conhecer o layout, e já alertamos para isto há muito tempo, e não sabemos, até agora tem corrido bem, mas não sabemos quem é que poderá estar ali a entrar e a sair e a trabalhar. Também foi dito pelo engenheiro Thierry Legonier de que não tinha conhecimento, e depois até pela doutora Rita Reis em seguida, que na Portway não existiam esses casos de dormidas, o que não é verdade. Porque ainda hoje eu tive conhecimento de uma filmagem onde se vê, e só eram 2 trabalhadores, porque alguns já tinham ido para a operação, a dormir no departamento de placa. Portanto, os casos existem. E penso ter respondido às questões todas. Muito bem, muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, é isso? Sim, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado ao Sr. Presidente Executivo do Sindicato de Manutenção da Aviação, Sr. Fernando Simões, e o vogal da direção, Sérgio de Matos. Muito obrigado pela vossa vinda aqui ao Parlamento. Não deixa de ser ambíguo que o Chega faz um requerimento preocupado com as reivindicações do sindicato, quando o próprio Chega disse aqui numa comissão recentemente que o Sr. Ministro cedeu à pressão dos sindicatos. Quanto mais ceder às reivindicações, mais haverá. A contestação ainda acontece com a conivência do Governo. Ou seja, o Chega pôs em causa o direito à greve de vários sindicatos. Eu não percebo qual é o comportamento, não percebo qual é o comportamento do Chega em relação aos sindicatos. Há sindicatos que lhes serão mais afetos, em que eles querem ajudar, e há sindicatos que eles não gostam mesmo e que eles não querem ajudar. Isto é política. Posso continuar? Aquilo que nos interessa realmente é que conseguirmos criar um país melhor, com trabalhadores com melhores condições, com trabalhadores com melhores salários. Olha, aquilo que fizemos nos últimos 8 anos foi subir gradualmente o salário mínimo. Subimos o salário mínimo em cerca de 50%. O que é que o Chega fez? Votou sempre contra o aumento do salário mínimo. E em relação ao salário mínimo, queria-lhe fazer já uma pergunta que é simples. Ontem foi aqui dito que o salário base para uma pessoa a tempo inteiro é inferior ao salário mínimo. Isso é verdade ou não? Estou a perguntar. Posso continuar? Srs. Deputados, não vamos entrar em diálogo, porque depois já sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Claro. E não é útil. Sr. Deputado, não diga essas coisas, porque não são frases muito simpáticas, de facto, não é? E não é possível estar a comentar todas as frases que o outro deputado está a proferir, porque se assim fosse, ninguém se conseguia ouvir. Nem o Sr. Deputado se conseguiria ouvir numa situação semelhante. Portanto, o Sr. Deputado faz favor de continuar. E preocupar-se com os trabalhadores também é votar a favor de medidas que façam com que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho, que é a questão do salário mínimo, por exemplo. Mas também, quem ler aqui as vossas reivindicações percebe que muitas se enquadram na agenda de trabalho digno. Foi uma agenda que foi votada aqui no Parlamento e o Chega, mais uma vez, absteve-se. Por exemplo, eu acredito que na missão do vosso sindicato estejam os mesmos objetivos que a agenda de trabalho digno. Por exemplo, promover as melhores condições de trabalho, combater a precariedade, assegurar a igualdade de oportunidades, aumentar a proteção social, reforçar a negociação coletiva, adaptar as condições de trabalho à economia digital, incentivar o desenvolvimento de competências. Ou seja, todas estas medidas estavam na agenda de trabalho digno e aquilo que o Chega fez foi abster-se. O que é estranho. Devia ter votado a favor se tem essa preocupação com os trabalhadores. E como é óbvio,
o nosso partido tem muita preocupação com os trabalhadores e por isso é que queremos fazer aqui algumas questões. Relativamente à questão do estacionamento, é uma questão que nos preocupa. Qual é o ponto de situação? Continua a ser cobrado indevidamente o estacionamento aos trabalhadores, se sim ou não? Posso continuar? Pronto. É que ainda não fizeste uma pergunta. Sr. Deputado, quem tem que fazer essa avaliação, se tem condições para continuar ou não, sou eu. É essa a responsabilidade que me cabe, porque estou aqui sentado. E eu penso que tem condições porque, à parte, é possível, é admissível. Há partes contínuas é que já compreendo que possa ser mais difícil para se expressar-se. Mas neste momento tem condições para continuar, portanto faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às condições de trabalho, pergunto-lhe, na vossa carta de reivindicações falam sem direito a cacifes e sem direito a seguro de saúde. Queria perceber o que é que está em causa, se os trabalhadores podem ou não mudar, por exemplo, a farda, não é? Terem cacifes para mudar a farda, se isto existe, se a ANA já resolveu esses problemas, se os problemas ainda não estão resolvidos. E depois há aqui a questão relativamente aos transportes públicos. Perceber quais são os vossos horários de trabalho e se é possível, para se deslocar para o trabalho ou para o turno, se há sempre transporte público ou não, porque aquilo que percebemos é que existe dificuldade em ter acesso aos transportes públicos em certos turnos de trabalho. Se vocês já tentaram entrar de acordo em negociação com a empresa para adaptar os horários de trabalho aos horários, por exemplo, de transporte coletivo, imagino que um transporte coletivo que a última linha acaba à 1 da manhã, se o trabalhador começar a trabalhar às 4, torna-se difícil para o trabalhador, ou seja, tem de chegar muito mais cedo. Talvez se o turno começasse à meia-noite fosse mais fácil para o trabalhador. Pergunto-lhe se vocês, em fase de negociação com a administração da empresa, conseguiram ou não readaptar os horários de trabalho aos turnos. Depois, em relação às condições de refeição no aeroporto, é ou não verdade que não existe condições para refeição, se os trabalhadores estão a fazer a sua refeição durante o horário de trabalho? E depois uma questão que me intrigou ontem é que há um trabalhador que desmaiou no porão e que foi no avião. A pergunta que lhe faço é que, relativamente até às normas de trabalho e às instruções de trabalho, se é possível um trabalhador numa tarefa que implica segurança e que pode haver o risco de ele ficar sozinho, é possível ele trabalhar sozinho? Porque normalmente nesse tipo de tarefas há sempre 2 trabalhadores, porque se acontecer alguma coisa, está lá outro trabalhador que possa verificar o que aconteceu. O que me parece é que deverá ser feito um levantamento de segurança e mudadas as instruções, porque deve ser obrigatório neste tipo de tarefas que existam pelo menos 2 trabalhadores a fazer essa tarefa, ou perto um do outro, para não corrermos estes riscos e para mitigar estes riscos. Depois, por último, a questão do subsídio de turno e da marcação de férias. Podem-nos explicar o que é que está a acontecer, se as pessoas têm ou não direito à marcação de férias de acordo com a lei, se a empresa não está a cumprir a lei, pergunto-lhes se já fizeram alguma queixa à ACT e em que estado está, e depois, relativamente à descida brutal do valor dos subsídios de turno, que nos expliquem o que é que está a acontecer, porque é importante para nós percebermos isso. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. São muitas questões, não sei se teve a oportunidade de tomar nota de todas, mas faz favor de responder então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Naquilo que concerne aos vencimentos abaixo do mínimo nacional, acontece efetivamente na Menzies. Na Portway não acontece da mesma forma, mas é desmultiplicado de uma outra forma. Houve agora várias subidas na agenda do trabalho digno e houve várias subidas do mínimo nacional, tanto que num dos acordos, 4 níveis iniciais foram absorvidos. Daí para cima, o que acontece é que a empresa serve-se do sistema de avaliação e desempenho, que cria as regras que bem entende como entende, e temos trabalhadores que há 8 anos que não evoluem. Portanto, é uma forma de compensar. Por um lado estão ligeiramente acima do mínimo nacional, mas por outro lado depois retém-se os trabalhadores 4, 5, 6, 7, 8 anos nos mesmos níveis. Portanto, acabam por não ter movimentações nenhumas a nível do seu base. Subsídio de turno. O subsídio de turno, e onde ele é mais gritante, e é a realidade que eu estou mais à vontade para falar, confesso, é o da Portway, é utilizado como um chicote para dar castigos.
Se o trabalhador cumpre certos requisitos, dão-lhe uma carga horária e uma amplitude horária que permite ter um determinado subsídio de turno maior. Mas se houver alguma coisa que faça com que esse trabalhador já não se enquadre com os preceitos da empresa, colocam-no numa carga horária completamente diferente, e estamos a falar de diferenças salariais de 21% para 8%, nesta ordem de grandeza. O estacionamento, realmente na Menzies está-se a deparar esse problema. A Menzies comunicou agora que os trabalhadores vão começar a pagar, a partir do ano que vem, 15 euros, trabalhadores que há anos que têm estacionamentos e que não são pagos, sendo que o caso mais gritante são os trabalhadores que vão ser deslocalizados do Campos TAP, que são cerca de 600 trabalhadores, e que se vai ter que arranjar estacionamento para eles. Pelo que a empresa nos disse, entrou em contacto com a Aeroportos para perceber da disponibilidade de arranjar uma possível solução, e aquilo que foi dito é que não tinham obrigação porque não estava previsto no contrato de concessão. A Portway nunca pagámos até 2021. A partir de 2021 a contratação coletiva veio criar aqui algumas descidas naquilo que são as bases dos vencimentos e a componente remuneratória, e todos os anos a parte que nós pagamos, porque a empresa, a Portway, paga uma parte, a nossa tem estado sempre a subir. Este ano no parque da carga foram cerca de 2 euros. Isto sempre a somar todos os anos desde 2021. Cacifes existem, mas é um bocado errático, se eu posso utilizar o termo. Há departamentos que há cacifes, até com algumas condições. Há outros que são cacifes quase escolares, em que mal cabe uma pasta para um portátil. Zonas para comer existem algumas, sendo que a situação que eu conheço mais gritante e que estão agora a tentar resolver o assunto é nas instalações da Portway, no edifício 69, onde temos uma sala para 3 pessoas comerem ao mesmo tempo ao lado de uma casa de banho e de um balneário, dentro de um balneário. Portanto, este é o caso mais gritante. Já foram feitos alguns reportes para a ACT. A ACT diz que tem alguma dificuldade em atuar porque os casos são muitos e compreendemos, e a dotação dos seus efetivos, todos nós sabemos que tem algumas limitações, e não sendo casos de extrema gravidade, eu compreendo que haja uma certa dificuldade em conseguir em tempo útil de realmente ter algum tipo de ação inspectiva. Quanto ao colega que veio no avião da TAG, havia dotação nesse dia, no acidente. A questão é que ele perde os sentidos, isto pelo relatório final do GESPIA, ele perde os sentidos. Nos exames médicos foi determinado que apareceu uma situação na cabeça, mas nunca ficou provado qual foi a origem, se foi isso que o fez desmaiar ou não. E realmente, por ele ter uma função muito necessária para a operação, portanto, basicamente ele retira os colegas quando a rotação de uma aeronave está a ser feita, já está na parte final e não são precisos todos os elementos, ele canaliza elementos para outros voos. E foi por isso que deram conta dele. O processo foi célere, como ele está com uma carrinha, imediatamente foram procurar, junto com as autoridades, ao estacionamento, para o caso ele ter ido à viatura dele por alguma razão. Não estava, nos balneários também não estava, e de imediato foi comunicado à torre de controle para avisar o comandante do voo da TAG que haveria essa forte possibilidade de ele estar dentro do porão, e foi quando o avião depois veio imediatamente para Lisboa. E penso que respondi a tudo. Muito bem. Peço desculpa, Sr. Presidente. Os horários... Os horários funcionam muito. Não é pela necessidade ou pelo interesse dos trabalhadores, mas sim pela necessidade da operação. Os horários basicamente são idealizados com o interesse de conseguir fazer a operação, independentemente das oscilações que haja de voos, de atrasos, de movimentações das aeronaves.
infelizmente não são tão a procurar resolver de alguma forma algumas lacunas que há, principalmente com a questão dos transportes para os trabalhadores poderem vir trabalhar. E agora terminam mesmo. É assim? Muito bem. Senhor deputado do PSD, é o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também bom dia às colegas e aos colegas que aqui se encontram e cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação, Fernando Manuel Simões, e o Sr. Vogal de Direção, Sr. Sérgio Ribeiro de Matos. Hoje estamos aqui por este requerimento que relata e afirma algumas situações que poderiam estar a ser discutidas em outras comissões, designadamente do trabalho, ou mesmo relativamente à questão da entrada de pessoas nos nossos aeroportos que não cabem diretamente a esta comissão. Mas ainda assim, nós aqui estamos para poder falar convosco sobre as várias matérias, porque não temos qualquer problema de intervir na Comissão de Economia, que é uma comissão transversal, e poder também abranger estas matérias. Porque, de facto, se há algo que é relevante nas infraestruturas, designadamente aeroportuárias, é a sua importância vital para a economia do país, designadamente para o turismo, e também temos a consciência de que são os trabalhadores dos aeroportos, designadamente na área do handling, da manutenção, que são a primeira imagem, muitas vezes, do país para quem nos visita ou para quem quer aqui vir trabalhar. E, portanto, temos este grande respeito e consideração por todos os trabalhadores e, em particular, para aqueles que são a cara do país para quem nos visita e para quem também vem aqui para procurar o seu modo de vida e o seu trabalho. E, portanto, queremos sublinhar que estas matérias, quer de condições de trabalho, quer de segurança, são para nós particularmente importantes. E não devo ignorar aquilo que foi dito ontem e hoje pelo Partido Socialista e pelo Chega, designadamente relativamente à questão da entrada de pessoas no nosso país, e aquilo foi uma confissão, uma meia-culpa do Partido Socialista relativamente àquilo que foi o desmantelamento do CEF e dos constrangimentos que causou ao país a forma como foi desmantelado o CEF, aliás, como o PSD sempre antecipou, e hoje também com a intervenção do Chega, que parece que colocou em causa muitas vezes o próprio trabalho da PSP na questão da segurança, que é a PSP que cabe, e que felizmente que os representantes dos sindicatos disseram primeiro que há políticas de segurança e que nos casos que acontece em qualquer parte do mundo, em que haja falhas relativamente ou haja ilegalidades, a polícia atua de forma bastante célere e bastante determinada. E, portanto, queríamos registar esses aspectos, quer relativamente ao reconhecimento e à confissão de culpa de ontem do Partido Socialista, que só fica bem, e hoje esta desconfiança que o Chega... Eu não sei se os nossos colegas do Chega querem aparecer no programa de domingo à noite do Ricardo Pereira, mas agradecia que pudessem permitir falar. E, portanto, queria, a este aspecto, fazer algumas questões relativamente àquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente do Chega. Não sei se o Chega tem uma segunda ronda, pode naturalmente falar. Tem que ver com questões que aqui foram relatadas, designadamente do salário ser abaixo do salário mínimo e daquilo que é a intervenção da Autoridade das Condições de Trabalho. Eu gostava que nos dissessem desde quando é que essa situação acontece, de que forma e quando é que a ACT vos relatou que não tinha condições para poder intervir de forma impactante e completa, uma vez que, segundo disseram, são vários casos. Gostávamos também de saber se a questão que nos referiu relativamente à Portway dos salários serem abaixo do salário mínimo se aplica aos trabalhadores do quadro ou se aplica a trabalhadores também ou exclusivamente que se encontram afetos à atividade, mas por contratação de serviços externos. Queria também questionar relativamente ao subsídio de turno e transporte. Já falou um pouco do subsídio de turno, mas se recebem subsídio de transporte estes trabalhadores, se recebem as diuturnidades. E, portanto, são estas as questões relativamente à parte salarial. Relativamente à questão que naturalmente nos preocupa, que foi ontem também aqui admitida pelo Presidente Executivo
da ANA, relativamente às dormidas ou à alimentação feita em local de trabalho. Gostaríamos de saber se são relatados qual é que é a dimensão desta questão, se a ACT já interveio de alguma forma e desde quando é que acontece? Desde quando é que acontece e qual a dimensão dessa situação? É particularmente importante sabermos isso. Outra questão que eu não vos quero deixar de colocar tem a ver com a conflitualidade, muitas vezes, laboral que existe, e nós entendemos que o papel dos sindicatos é particularmente importante, como a das entidades empresariais, e que somos pela concertação social. Aliás, como vimos, este Governo reviu o acordo de concertação social, designadamente aumentando mais do que o salário mínimo, já aqui foi falado, do que aquilo que o Partido Socialista tinha previsto, e gostaria de saber se, de alguma forma, há um caminho para que a conflitualidade laboral no aeroporto, com as empresas, possa diminuir. E qual é que é o caminho que está a ser trilhado para que isso possa acontecer? E eram as questões que vos queria colocar, agradecendo o vosso tempo. Estão colocadas, Sr. Deputado Marco Claudino. Se fizer então o favor de usar o tempo para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Quanto à parte do salário abaixo do mínimo, ele efetivamente, como eu expliquei, não acontece na Porto, acontece já na mesa e já há bastante tempo. Existe sim subsídio de transporte e de unidades, isso são pagos. Aqui eu quero dar uma particular relevância à questão da ACT. A ACT, enfim, todos nós sabemos, é do domínio público, que tem problemas com dotação de elementos para poder fazer ações inspectivas. Agora, eu também tenho muita dificuldade em perceber como é que, por muito boa vontade e elementos que a ACT tenha para ir ver uma eventual ocorrência, pela seguinte ordem de razão: se ela for dentro do lado ar, e de onde há menos probabilidades, se calhar, delas acontecerem, isso é fácil de aferir. Se for dentro do lado ar, eu vejo que isso quase como impossível. Há uns anos atrás, não sei precisasse, uns 8 anos atrás, talvez, e muito bem, e oxalá voltasse, foi constituído um grupo de trabalho, que era o grupo de trabalho do handling, que tinha, na sua constituição, tinha a ANAC, tinha os representantes da RENA, representantes dos sindicatos, companhias aéreas e os handlers, exatamente para debater estes problemas. E foram relatados casos de haver ocorrências que foi necessário pedir a presença da ACT, só que para entrar dentro do lado do ar tiveram que esperar por um follow-me 4 horas. Portanto, quando lá chegaram já não havia ocorrência nenhuma. Portanto, e tudo o que implique entrar para dentro do lado do ar, eu vejo quase como uma missão impossível, passa a expressão, para algum elemento da ACT conseguir fazer uma qualquer inspeção. É de veras difícil. Dormidas no local, já existe há bastante tempo. Na Porto já existe há bastante tempo. Porque os horários de entrada são às 4 da manhã, estamos a falar de anos, espaço temporal de anos, porque são às 4 da manhã, 5 da manhã, a essa hora não há de forma alguma transportes, e as pessoas têm que ir no último transporte que possam ter eventualmente para ir para o local de trabalho, e depois têm que esperar que chegue a hora. Basicamente é isto que acontece. Na parte dos conflitos laborais, podem-se criar muitas medidas, mas aqui o grande problema, para não haver convulsões até mais vezes, tem que partir um bocadinho das empresas e olharem para os trabalhadores do handling, não do mesmo prisma com que foi olhado ontem pelo engenheiro Thierry Legonier, quando diz aquelas palavras que para mim são bárbaras, são cáusticas, de que são pessoas pouco qualificadas que basicamente andam à volta dos aviões, parecemos um enxamezinho de abelhas. Se a filosofia continuar a ser essa, se continuarmos a ter grandes rotatividades de gente a entrar e a sair, muitos dizem, eu vou lá, venho aqui para fazer umas horas para comprar uma entrada para um festival ou para comprar um iPhone,
não estamos a segurar nada no futuro. E se todos nós queremos, cada vez que entramos dentro de um avião, nos sentirmos seguros, com a continuidade destas políticas, não sei se vamos continuar a entrar completamente descansados cada vez que entrarmos dentro de um avião e nos sentarmos lá. A realidade é esta. Nós já vimos alertar há muito tempo para isto, e não somos só nós, os sindicatos todos, em geral, e posso-lhe dar o exemplo, a questão das aberturas das portas por colaboradores que são motoristas e que têm essa função. Estamos a falar de alguém que encosta um autocarro, abre uma porta onde saem 60 ou 70 pessoas todas ao mesmo tempo, com mais autocarros ao lado. Como é que este colaborador consegue controlar a devida entrada das pessoas para o sítio certo, ou que nenhuma delas desata a correr no meio da confusão pela placa fora? Nós, Setama, já pedimos 2 audiências, já estivemos no gabinete do antigo Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, e também já tivemos agora, já com o Presidente do Governo, que tomaram boa nota e que nos disseram que iam falar junto da ANA Aeroportos para tentar perceber estas dinâmicas e como é que isto podia ser mudado. Até à presente data não temos nenhum indicador que tenha havido uma mudança, porque no dia-a-dia as coisas continuam exatamente na mesma. Portanto, a conflitualidade laboral parte muito da perspectiva com que não só a gestora aeroportuária, como até as próprias empresas, os handlers, olham para os seus trabalhadores. Eu não gosto de utilizar esta expressão, mas nós sentimos muito no terreno, já há muito tempo para cá, que nós basicamente somos números numa folha de Excel. Não somos uns trabalhadores que se querem qualificados e que têm a vida deles, de milhares de pessoas, nas mãos. Estão as respostas dadas, efetivamente. Senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda, em que vão ser colocadas as questões em conjunto e depois respondem em conjunto e tiram as conclusões que entenderem para fechar esta audição. E começa o Partido Socialista, é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao sindicato pela explanação dos problemas que nos deu. E realmente aquilo que nós queremos é que vocês continuem a vir cá e que continuem a ter direito à greve e ter direito a contestar e a reivindicar por uma vida melhor. Porque há partidos mais saudosistas de Salazar que não querem isso, mas nós, os democratas, queremos que vocês tenham direito a expor os vossos problemas. Relativamente à dormida no local, eu gostava que concretizasse. Há trabalhadores a dormir diariamente no local ou está a falar só daqueles trabalhadores que por problemas no transporte só dormem aquelas horas antes de... Mas, de qualquer forma, pergunto-lhe de novo se tentaram, junto da empresa, readaptar os horários ou os turnos, porque é importante perceber qual é a posição da empresa, até porque, quando vierem cá os responsáveis da empresa, queremos-lhe fazer esse tipo de perguntas. Depois, a questão da avaliação. Falou aqui que a empresa limita a avaliação para limitar a subida de índice. Eu pergunto-lhe se a empresa está a cumprir o regulamento de carreiras, o AE, o acordo de empresa. Porque se a empresa tem um regulamento de carreiras, tem um acordo de empresa que deve definir os critérios para as pessoas subirem de índice, e se vocês dizem que estão a ser perseguidos porque há pessoas que estão há anos e anos no mesmo escalão e não sobem, deve haver aqui um problema e esse problema tem de haver alguma queixa por parte da empresa. Depois, relativamente à qualificação, eu queria lhe perguntar qual é a escolaridade mínima de um trabalhador, que tipo de qualificação é que tem, porque na verdade realmente é inaceitável que alguém coloque em causa a vossa qualificação, porque não é preciso ser especialista na área para perceber que vocês atuam em muitas áreas de segurança e um erro vosso pode provocar mesmo uma queda de uma aeronave. Por isso, acredito que a vossa formação seja uma formação que tenha evidências que tiveram essa formação, que vocês tenham de estudar para terem a qualificação que vos é devida. E por último, a questão do salário mínimo ainda não ficou bem explicada. Eu quero que diga claramente, a empresa paga ou não abaixo do salário mínimo? Sr. Deputado, terminou. Agora é o PST, depois ao Sr. Deputado a seguir. Quer fazer agora? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. O que ouvimos do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, não podemos deixar passar em claro.
a verborreia proferida pelo Sr. Deputado... Não é uma defesa de honra que o Sr. Deputado quer fazer? Não, é uma interpelação à mesa. E nesse sentido, eu apelo também à mesa e ao Sr. Presidente que ponha atento na língua de quem não o tem. Porque mais vale ser saudosista de Salazar do que ter este nível de educação, que não prestigia esta casa, não prestigia os convidados que aqui recebemos, nem contribui para o debate democrático. Portanto, o apelo que eu faço à mesa é que quando são ditas estas verborreias, e volto a sublinhar, que a mesa possa intervir e colocar no devido lugar quem não sabe estar. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, tem alguma coisa a referir relativamente a isso? Eu tenho, mas como foi avisado... de verborreia, eu apenas citei um deputado do Chega que disse que o Governo cede à pressão dos sindicatos, por isso o partido Chega coloca em causa a pressão dos sindicatos. Ele disse isso, está nos vídeos. E a contestação ainda acontece com a conivência deste Governo, a contestação dos sindicatos. Ou seja, os sindicatos contestam porque querem melhores condições de trabalho. Então aqui estes senhores que são sindicalistas vieram cá falar connosco para falar das condições de trabalho, das condições salariais, da forma como a empresa os trata, da forma como a empresa não cumpre o acordo coletivo e o acordo de carreiras. E apenas isso. Não foi exatamente esse o motivo da interpelação à mesa por parte do Sr. Deputado Filipe Melo. De qualquer das formas, os seus deputados sabem o que é que eu penso sobre o que acontece aqui, o que acabou de acontecer aqui. Naturalmente que não sou eu que tenho a responsabilidade nem a incumbência de pôr tento à língua dos deputados, nem quero fazer isso. Não me cabe a mim fazer isso, cabe-me conduzir os trabalhos e usando de alguma facilidade de linguagem, o Sr. Deputado Filipe Melo, quem anda à chuva molha-se, efetivamente. E, portanto, nós temos tido aqui momentos na Comissão em que da parte... julgo que da maior parte das bancadas há algum exagero de linguagem, efetivamente, e exagero de linguagem gera exagero de linguagem também. A contenção terão que ser os seus deputados que terão que se autorregular até ao momento em que eu, como estou a conduzir os trabalhos, tenho que intervir quando essa autorregulação não for possível. Senhor Deputado Marco Claudino, do PSD, faz favor. Essa conversa os seus deputados poderão ter noutro fórum, porque não é essa exatamente o foco que nos traz aqui, e agora temos que criar condições para o Sr. Deputado Marco Claudino intervir, que é o direito que lhe assiste. Faz favor, Sr. Deputado. Ainda não, Sr. Deputado. É evidente que se os seus deputados estiverem permanentemente a tecer comentários, isto não vai funcionar, e portanto temos que aguardar um bocadinho. Agora vai funcionar. Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor. Obrigado ao Sr. Presidente e também obrigado aos colegas que terminaram a sua conversa, que não interessa muito, creio, a ninguém e sobretudo aos portugueses, mas que insistem em fazê-lo. Sr. Presidente do sindicato, queria falar um pouco mais, ou pedir-lhe um bocadinho mais de esclarecimentos relativamente à questão da pouca qualificação que aqui veio relatar, porque quero, é mesmo particularmente necessidade de esclarecimento, porque disse que há pouco que havia alguns trabalhadores que só lá iam para comprar um iPhone ou para comprar um bilhete de um espetáculo. Era a esses que o Presidente ontem da ANA se estaria a referir, e qual é que é a qualificação exigida então para esses trabalhadores? E quando se fala de qualificação, registrei com muito agrado a dimensão de formação necessária para que possam lá trabalhar, ela é muito diferente dos trabalhadores do quadro relativamente aos trabalhadores que são contratados externamente, e gostaria que nos esclarecesse isso. E relativamente à questão do salário mínimo, ou o salário que é praticado abaixo do salário mínimo, eu voltava a questionar se tem que ver com os trabalhadores do quadro. Não estamos a distinguir legalidade ou ilegalidade, mas gostaríamos que, por acaso clarificado, ou relativamente a trabalhadores que são contratados também em regime de outsourcing ou externamente. E gostaríamos também que pudesse qualificar isso.
Relativamente à questão dos transportes, nós estamos muito conscientes desta dificuldade que tem, ou seja, que façam um trabalho que é de 24 horas, em que há trabalhadores de várias proveniências, que naturalmente a rede de transportes não está a cautelar devidamente. Já apresentaram medidas à entidade empregadora para mitigar ou para tentar resolver esta situação, porque são condições de facto que nós, independentemente da nacionalidade dos trabalhadores, para nós não há trabalhadores de primeira e de segunda, queremos que tenham as melhores condições de transporte, de salubridade e de higiene. Sr. Deputado, está entendido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Desculpe, peço desculpa. Carlos Barbosa. Exatamente. Sem José. Ficamos só por aí. Peço desculpa. Carlos Barbosa. Faz favor, não foi por mal, acredito. Srs. Deputados, foi um lapso meu, já o reconheci, não tem maldade nenhuma associada. Conhecemos muito bem o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Exatamente. Faz favor, Sr. Deputado. Para terminar, gostaria de dar nota nestes 2 minutos, de uma circunstância que se passou nos bastidores desta comissão e que temos aqui presentes um sindicato que quis fazer parte, quis estar cá nas audições e não foi permitido pelos arautos da democracia. PS, PSD, que são os arautos da democracia, recusaram que mais um sindicato, neste caso que é o CIMA, que está aqui connosco a assistir a esta audição, pudesse estar cá para dar também a sua prova daquilo que está a ser feito nos nossos aeroportos, quer seja no âmbito da segurança, quer seja também no âmbito das condições de trabalho. É de lamentar que os arautos da democracia não consigam aceitar que os outros sindicatos também possam vir cá expor as situações que nós estamos aqui a discutir e que foi trazida a requerimento pelo Partido Chega. Por outro lado, gostaria de lhe fazer mais 2 perguntas. Se têm conhecimento ou se acham que esta entrada da Menzies no processo de handling em Portugal, podemos dizer que poderá haver uma ajuda no âmbito da migração ilegal? Poderemos ter aqui algumas circunstâncias olha, estamos aqui agora a falar das tais formações, venham cá, fazem uma formação e de um momento para o outro ninguém sabe deles. Se calhar vieram cá só para comprar o tal iPhone. Não é? Já lhes chega para ir para a Suíça ou para a Alemanha ou para outro país da Europa para depois ligarem para a família que está lá do outro lado, não sabemos qual é o lado. Se têm conhecimento deste tipo de situações, acho que também é importante nós também percebermos isto. E por fim, foi afirmado pelo CEO da ANA, na Air Summit, que a empresa está a trabalhar no planeamento do futuro e no melhoramento das suas infraestruturas. Se já verificaram realmente por parte da ANA, porque temos falado disso aqui hoje e que o que nos interessa e realmente o que existe é as empresas que estão associadas à ANA, estão associadas aos aeroportos, vocês estão lá e fazem essa gestão, ajudam no cumprimento das regras e se tem sentido realmente que a ANA tem cumprido aquilo que tem que ser feito. Última pergunta está feita. Muito obrigado. Sr. Deputado. Informar, enquanto Presidente da Mesa, que relativamente ao requerimento do Chega, foi apresentado um requerimento que não inclui a audição do CIMA. E depois, mais tarde, e essa é a parte que o Sr. Deputado referiu, o Chega procurou integrar o CIMA e não foi aprovada a sua integração. Agora, para responder, os nossos convidados têm 6 minutos à disposição para responder alguma questão que falte, mais as que foram colocadas na segunda ronda, e para concluir, como muito bem entenderem, com os comentários finais que entenderem preferir. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder pela ordem com que foram colocadas. Na parte dos transportes, o que as empresas nos dizem é que têm feito contactos no sentido de com as empresas de transportes perceber qual a disponibilidade para criar aqui algum tipo de soluções. Não sabemos se tem havido alguma abertura ou não, confesso. Quanto ao adaptar os horários
àquilo que são os transportes existentes, eu vejo isso quase como impossível, porque foi como eu disse há pouco, as empresas baseiam-se na operação, nas horas em que têm voos, e isso é que é o essencial para eles, para construir os horários. Grosso modo, a linha de pensamento é esta. Quanto ao cumprir os AES, pois aqui está um dos grandes pontos de discórdia ao longo destes anos. Eles são, na sua grande maioria, assinados de boa fé, mas depois, durante a sua vida útil, por norma, as empresas olham para aquilo que são as suas necessidades, onde é que podem poupar dinheiro, e, por norma, acaba sempre ser para o lado não dos trabalhadores. E o cumprimento, em alguns casos, não tem sido o melhor. Qualificações. Os OAEs, existe-se o 9º ano e os TTEs o 12º ano. Todavia, depois, há uma formação muito rigorosa com os critérios da IATA e da ICAO e que, no final, como eu disse, tem que se tirar uma nota de 80% mínimo para se poder ter formação para poder trabalhar nos aeroportos. A questão do salário mínimo nacional. O ele estar abaixo funciona da seguinte forma. Colocam o salário mínimo realmente abaixo e depois entendem que todos os outros complementos, como subsídios de turno e todas essas componentes remuneratórias, somadas ao salário mínimo, já vai ultrapassar aquilo que é o mínimo nacional, por assim dizer. Pode continuar, faz favor. Vamos evitar o diálogo direto, senão não há condições. Pode continuar, faz favor. Quanto à formação, tanto para trabalhadores do quadro como aqueles que são temporários, a formação é exatamente a mesma e tem que ser exatamente porque são critérios que é a própria IATA que os determina. Portanto, a formação, nesse sentido, tem que ser igual. Entrada de Menzies versus imigração ilegal. Eu não posso dizer que, porque não tenho provas disso mesmo, de que esteja a acontecer algum caso, porque se tivesse relatório ia, mas não tenho. No que concerne à ANA e às nossas condições de trabalho, enfim, não temos sítio para arrumar material, trabalhamos quase que encavalitados uns nos outros, parqueamentos para viaturas são diminutos, portanto, trabalhamos sob pressão diariamente. Deveriam ser melhores. Efetivamente, deveriam ser muito melhores para se prestar um serviço ainda melhor e os 7,4 milhões de passageiros que passaram pelos aeroportos nacionais agora em agosto poderiam ser efetivamente se calhar muitos mais. Só dar um dado que daqui se vê da conflitualidade laboral. No último relatório disponível da ANAC, neste caso a Portway em 2022, porque de 2024 ainda não está disponível, isto são queixas de passageiros pelo serviço prestado. Em 2022 teve 60 queixas, isto são as que são registadas, e em 2023 saltou para 680. Sim, em 2022 foram, portanto, 20 queixas registadas, em 2023 680. E algumas poderão não estar neste relatório e ter transitado para o relatório deste ano. E com isto terminou. Julgo que queria dizer de 60 para 600, não era? Exatamente. Que disse da primeira vez, mas depois da segunda falou em 20. Qualquer das formas é só por uma questão... 60, senhores deputados. 60 para 680. Pronto, só para ser preciso relativamente às questões. Senhores deputados, terminamos esta audição. Aos nossos convidados quero agradecer o facto de terem disponibilizado e partilhado connosco o vosso conhecimento, que era isso que a Comissão queria ouvir, e pedi aos seus deputados que mantivéssemos nos nossos postos para seguirmos imediatamente com a audição seguinte.